nosso encontro de hoje. Pronto, já está gravando, né? Então, vamos lá. Começando mais um encontro. Eu vou dar uma olhada aí, Vila. Eu vou dar uma olhada nisso aqui, viu? Pronto, o Moodle está mostrando dia 30. Eu vou dar uma olhada agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Que aí eu já altero. Se tiver esse erro, né? Pronto, direito internacional privado. Instruções dos seminários noturno 2. Vídeos dos seminários noturno 2. Assim, Vila, onde é que está mostrando que é dia 1º, que eu não achei? Eu só achei dia 30. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. O professor fica como se fosse uma notificação, quando a gente abre o Moodle. Aí tá mostrando que o prazo final é dia 30, só que nas instruções tem dia 1 de outubro, que no caso é o dia que é sua aula, na quinta-feira. Aí eu fiquei em dúvida. Tá vendo? Primeiro não dá dia 1. Aí na parte que é para Não é. entregar, aí Pronto, na eu posso parte... alterar isso agora. Fica valendo o que está aqui. Porque é o dia da minha aula, que nem você disse. E Ah, lembrando, se a coordenação marcar a prova para o dia 1º, aí vai para o dia 8, entendeu? entendi, professor. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Pronto, eu vou corrigir isso agora. Aí realmente vale dia 1º, tá? Que é o dia da aula de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ativar, vou corrigir isso antes da gente começar a aula, para já resolver. Deixa eu olhar se a turma 1 tá errado também. Tá. Tá errado. Então fica sendo 1º de outubro às 23h59. Aí a outra turma 1 também estava errado. Então agradeço por lembrarem. Aí realmente vale a data da turma de vocês da aula, né? Pronto, agora aqui é da turma de vocês. 1º de outubro 2020, 23h59. Horário. Pronto. Pronto, está alterado. Antes da gente começar, pessoal, aí tem essa questão. Em relação aos seminários, não esqueçam, eu vou exigir que todos os grupos tenham o mínimo de componentes,
Os vídeos têm que respeitar a duração que foi estabelecida, tá? Então, fiquem alertas a isso. Qualquer divergência, eu vou descontar a pontuação, tá? Então, fiquem de olho nisso. Tem mais alguma pergunta agora? Pronto, na semana passada ficou faltando, acho que só dar o último slide do ponto 3, começar o ponto 4. Porém, eu gostaria de comentar sobre o exercício de fixação do ponto 3, porque a prova vai seguir mais ou menos a mesma sistemática. Outra coisa que vocês não devem esquecer, e avisem aos colegas, já que esse horário também tem pouca gente na sala, né, esse horário mais cedo, que a questão do estudo dirigido é o seguinte, pessoal, o estudo dirigido, basta vocês clicarem naquele link do estudo dirigido para registrar que vocês fizeram, tá? Não precisa enviar nada, não. Eu tenho como visualizar, através do Moodle, puxando o relatório, se vocês viram aquela atividade ou não. Agora, qual é o problema dela? É que a maioria dos alunos, e eu vou no próximo, está faltando, acho que eu colocar o estudo dirigido do ponto 3 e do ponto 4, né? Eu coloquei do ponto 1 e do ponto 2. Então, na próxima, eu vou criar uma ferramenta para que vocês possam confirmar, entenderam? Para que vocês possam fazer confirmação. Porque não tem, aí eu não quero mexer nesses 2 primeiros exercícios que eu mandei, porque corre o risco de ter algum problema e, enfim, e prejudicar quem já enviou. Mas eu tenho como eu ver, entendeu? Tem como eu ver, porque muitos alunos ficam constando como se ele não fez a atividade. Mas tem como eu ver. Inclusive, se alguém quiser ver, no final da aula a gente mostra, né? Tem lá a ferramenta que dá para você ver se a tarefa foi visualizada, porque aquela tarefa é de mera visualização. Você não precisa fazer nada, né? Só clicar no link mesmo para ficar, como é que eu digo, para ficar como concluída, né, para mim. Então, basta a mera visualização daquilo. Sim, aí eu vou explicar para vocês agora como é essa questão do exercício de fixação, né, do ponto 3, que a prova de vocês vai ser bem parecida. Porém, ela vai ser, gente, subjetiva, tá? Ela vai ser subjetiva. Ou seja, vocês vão ter que explicar por quê. Por exemplo, nesse caso aqui, dessa primeira questão que eu estou mostrando para vocês, é o artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei número 218 de 95 da Itália, que é a reforma do sistema italiano de direito internacional privado. Esse artigo 5, ele estabelece o seguinte: ações reais relativas a imóveis situados no exterior. Parágrafo 1º. A jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Na prática, pessoal, aqui vocês vão ter que dizer qual é a teoria de qualificação que essa legislação traz. E só precisa usar 2 na prova, tá? Dollinger coloca uma terceira, mas eu só exijo 2 na prova. Ou lex causae, ou cause, como vocês preferirem, ou lex fori. Nesse caso aqui, se vocês estão prestando atenção comigo, esse artigo 5º dessa lei italiana, ele traz a teoria de qualificação lex fori ou lex causae. Podem colocar no chat. Boa noite, Felipe. E aí, gente, adota causae, Lucas, está correto. É a lex causae. Por que a lex causae? Porque indica que a jurisdição italiana não subsiste em relação a imóveis situados no exterior. Então, vale a ordem jurídica estrangeira. Por exemplo, imagine que, nesse caso, um juiz italiano está julgando uma sucessão de um decujus italiano que tinha imóveis na Suíça, em Mônaco, enfim, imagine um caso desse. Aí, os imóveis que esse italiano tem, embora ele morasse na Itália, mas ele tinha, vamos lá, imóveis na Suíça, como os milionários italianos têm, em Mônaco,
enfim. Então, vai ser julgado de acordo com a lei do país que o imóvel esteja situado, né? Então, é lex causae mesmo. O Lucas aí colocou corretamente. Bem, pessoal, a segunda questão aqui que eu tenho, lembrando que para vocês pode misturar, né, o Moodle, é o artigo 43 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão de 1994. Artigo 43, Direitos Reais, parágrafo 1º. Os interesses em propriedades são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. E aí, lex fori ou causae? É igual, né? Não, causae é igual a outra. Bem claro. Por quê? Os interesses em propriedades são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. Aí, imaginem, o juiz alemão que está julgando um inventário do decujus alemão, que, por exemplo, tem uma casa de praia na Espanha. Né? Muitos alemães têm imóveis na Espanha, casa de praia, né? É a tamandaré deles, até brinco. Sul da Europa é a tamandaré deles. Entendeu? Lex fori, lembrando, lex fori é a lei do foro, é quando o juiz aplica a sua própria lei, que é a lei, por isso que se chama lei do foro. Lex causae é a lei da causa, que o juiz pode aplicar o direito estrangeiro. Entenderam? Aí é por isso que é lex causae também. Mas tem lex fori também no exercício, a gente vê agora. Lembrando, pessoal, que a pontuação do exercício de fixação não é por acerto, mas pela mera participação. Nesse caso, é o artigo 12 do Código Civil da Espanha, né, de 1989, que reza o seguinte, artigo 12, parágrafo 1º. A qualificação para determinar norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. E aí, lex fori ou lex causae? Repito, agora preste atenção. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será feita de acordo com a legislação espanhola. Essa é fori, perfeitamente, Gessivaldo. Essa é fori. Ívila também colocou correto, Pedro, é lex fori. Por quê? Imagine, a lei espanhola, é o juiz espanhol que está julgando. Na hora de analisar essa teoria de qualificação, se imagine o seguinte, você é o juiz daquele país que está julgando um processo que tem questões de direito internacional privado. Então, nesse caso aí, é lex fori, porque a norma diz que é estabelecida pela qualificação espanhola. Então, é lex fori. Pronto, nesse caso não é de um país. Na prova de vocês eu vou colocar de um país, viu? Eu ainda não escolhi qual é. Nem escolham, viu? Porque às vezes o pessoal escolhe alguns países e depois vem reclamar. Deixa que eu escolho. Né? E aí vocês vão dizer se a norma daquele país é lex fori ou lex causae. Basta usar essas duas, viu? Não coloquem uma terceira, não. Que Dollinger usa, esqueci agora, meu Deus. Usem as duas. Nesse caso aqui, é outra questão, né? Que aí tem que escolher uma opção correta. A qualificação ocorre posteriormente à definição da norma jurídica aplicável. No Brasil, predomina a qualificação pela lex fori. O Código Bustamante optou pela qualificação lex causae. E no Brasil, predomina a qualificação pela lex causae. Qual é a alternativa dessa que está correta? Só tem uma. Exato, Gessivaldo. No Brasil, a qualificação em regra da LINDB é lex fori. Ou seja, no Brasil e na maioria dos países do nosso sistema jurídico, a regra geral é que a qualificação ocorra pela lex fori, ou seja, nas causas de direito internacional privado, em regra, o juiz aplica o direito brasileiro. Em regra, mas tem uma porção de exceções, né? Relativas a bens e obrigações, aí pode se aplicar o direito estrangeiro. Que a gente diz, é uma regra geral, mas que, vamos dizer que seja 60% lex fori e 40% ou mais por cento de lex causae.
Mas, nesse caso, sim, no Brasil, no Código Bustamante também predomina Lex Fori, no continente americano predomina a qualificação Lex Fori, mas com importantes exceções. E vamos ver a última, que é do Peru, né? Decreto Legislativo 295 de 84, que é o Código Civil peruano. Competência dos juízes peruanos, artigo 2048. Os juízes aplicarão unicamente o direito interno do Estado declarado competente pela norma peruana de direito internacional privado. Aí a qualificação é lex fori ou causae. Lex fori, porque é a norma peruana. Então, juiz peruano, e aquele artigo ali é bem didático, né? Eu gostei do Código Civil peruano, é bem didático. Os juízes peruanos aplicarão a norma de direito internacional privado indicada exclusivamente na legislação peruana, né? Essa aí era de graça. Então, lex fori. O juiz aplica a lei do seu país. Lex fori. Pronto, é isso. Na prova de vocês, lembrando que vai ser uma questão de cada prova, a prova vai ser remota, isso aí, inclusive, eu já recomendo que vocês negociem com a coordenação, e a gente também vai falar, mesmo diante da possibilidade da gente ter aula, que a gente vai ter essas aulas agora a partir presenciais nas SES a partir do final do mês, né, depois do dia 21, mas eu acho que é por questão de justiça que a prova seja remota para todos, porque não tem muito sentido, quer dizer, uns vão fazer a prova lá de 2 horas, vão fazer a prova de 2 horas lá na SES, e os outros, 2 horas não, 1h30 só. E os outros vão fazer em casa com 24 horas. Então, deixa todos iguais. É melhor. Inclusive, para mim, corrigir é muito melhor, né? Tendo uma sistemática só de correção. Prova online dá mais trabalho de corrigir do que com papel. É mais rápido você corrigir no papel. Por incrível que pareça. Mas esse semestre eu estou com menos turmas, é tranquilo. Semestre passado eu estava com 8 turmas, semestre eu estou com 6, né? Tá tranquilo. Então, eu vou fazer a prova de vocês. A previsão, gente, é que a gente faça na primeira semana de outubro, dia 8, né? Mas a coordenação pode modificar. Aí, se a coordenação colocar a prova de vocês dia 8, aí dia 1º fica a entrega dos seminários. Se colocar a prova dia 1º, entrega os seminários 8. Então, numa semana é prova, na outra semana é entrega dos seminários. Seminários exclusivamente online, como a gente, através de vídeo, como a gente tinha dito, porque eu quero que todos participem, né? E, como vocês sabem, nem todos vão optar, acredito que até a maioria nem opte por assistir a aula dentro da instituição, né? Então, fica igual para todos nesse aspecto. Claro, quem puder ir e optar por ir tem seu direito, né? E a instituição garante. Sim, gente, pronto. Agora eu vou terminar o ponto 3. Vocês têm mais alguma pergunta do exercício de fixação? Não, né? Façam, viu? Não percam o exercício de fixação, não. Nem o estudo dirigido, vocês façam. E avisem para os colegas fazer. Ok, professor. Tá? Avisem para os colegas. Deixa eu terminar o ponto 3 e pelo menos começar o ponto 4. Não, esse aqui é do ponto 4. Deixa eu colocar aqui para apresentar a vocês. Bom, pessoal, esse é o último slide do ponto 3, né? A gente vai falar sobre casos clássicos no estudo da teoria das qualificações. Esses casos clássicos são aqueles que a gente chama de hard cases, e que geraram grande repercussão na doutrina e na jurisprudência internacional. E foram na França do século XIX, né?
E os casos são os seguintes, vocês podem achar em vários livros de direito internacional privado. A sucessão do maltês, claro, eu vou contar cada um deles, né? Parece título de filme, A Sucessão do Maltês, filme de mistério. O testamento hológrafo do holandês, né? E o casamento grego ortodoxo. O casamento grego tem até filme sobre isso, né? Acho que vocês conhecem. Bem, pessoal, eu vou agora falar para vocês, explicar cada um desses casos aí clássicos do estudo de teoria das qualificações. Lembrando que quando eu estou aqui apresentando, eu não estou vendo o chat, né? E aí perguntem no áudio, eu peço para algum colega ler. Então, vamos lá falar do caso do maltês, né? A sucessão do maltês. No caso do maltês, foi o seguinte, como eu disse, no século XIX, ou seja, 1800 e bolinha, como fala minha irmã, um casal da ilha de Malta, Malta, para quem não sabe, é um arquipélago que fica entre a Itália e o norte da África. Hoje é membro da União Europeia, né? Mas esse casal, ele é em Argélia. A Argélia é no norte da África. Na época, a Argélia pertencia à França, era uma colônia francesa. O marido faleceu, né? O cônjuge varão. O casal não tinha descendentes, mas tinha muitos bens, né? Havia muitos bens. Pela lei francesa, a viúva não ia receber nada, a viúva não teria direito a nada de herança, e nem como meira. Mas ela seria contemplada pela quarta parte dos bens se fosse aplicada a lei de Malta. Então, ainda ela ia receber 25%, o resto iria para o Estado francês, né? Um detalhe bem importante que as pessoas até ficam falando, daquela questão do quarto grau de parentesco, aí diz, não, depois do quarto grau já não é mais parente. Gente, é parente milhares de anos. Eu acho que eu já falei para vocês que eu fiz o exame de DNA e eu fico besta, porque, inclusive, várias pessoas entram em contato comigo, que fazem o exame de DNA, porque quando você faz o exame de DNA desse, se uma pessoa no mundo fizer, e o exame aponta no seu. Então, eu recebo e-mail de pessoas assim que você olha que o parentesco é de milhares de anos, mas que teve um ancestral comum. Né? Então, pelo DNA, vai a milhares de anos. Então, por exemplo, o caso de um judeu americano, de origem polonesa, que o DNA batia com o meu, né, que dava com um primo distante. Mas se você pensar direito, o parentesco é de uns 3 mil anos atrás. Mas dá lá, primo distante, né? DNA. Sim, mas focando aqui no que interessa. Então, e isso surgiu na França, essa questão de limitar o direito de herança ao quarto grau de parentesco, né? Para que o Estado recebesse a herança, né? Então, Bartin, que era professor e advogado, defendeu a viúva e, na causa, ele alegou o seguinte, em questão de direito de família, em relação a casamento de estrangeiros, celebrado no estrangeiro, deveria se aplicar a lei do primeiro domicílio conjugal, nesse caso a lex causae, que é a lei de Malta. Aí a causa foi vitoriosa e a coitada da viúva pode receber 25% dos bens. Então, esse é o caso da seção do maltês. No caso do testamento hológrafo holandês, eu não sei se vocês que são civilistas aí mais do que eu sabem o que é testamento hológrafo. O testamento hológrafo é particular. Então, nesse caso do testamento hológrafo, um cidadão neerlandês, que a gente chama no popular holandês, mas é aquela mesma discussão do Reino Unido com a Inglaterra, né? A Holanda é só uma parte dos Países Baixos. Tem outras províncias, como, por exemplo, a Frísia, a Velha Zelândia. O mais correto é chamar neerlandês. Como no Reino Unido é correto chamar a cidadania de britânica, né? Não de inglesa. Inglês é naturalidade, que é um dos países que formam o Reino Unido. Né? Sim, mas nesse caso aqui, era um cidadão neerlandês, originário, né, dos Países Baixos, que ele viveu a maior parte da vida na França. Quando ele morreu, ele deixou um testamento hológrafo particular, que é permitido até hoje pela legislação da França, mas naquele tempo era proibido nos Países Baixos. Então, o que a justiça francesa decidiu? Que o testamento particular só valeria para os bens que ele deixou na França.
os bens que ele tinha nos Países Baixos deveriam seguir a sucessão legítima, que é, como vocês sabem, aquela sucessão que segue os critérios legais, né? Pronto, esse é o caso do testamento hológrafo do holandês. Em relação ao casamento ortodoxo grego, é o seguinte, também no século XIX, todas essas histórias são do século XIX, né? Século XIX, 1800 e bolinha, tá? Nesse caso do casamento ortodoxo grego é o seguinte, foi um matrimônio civil e não foi um casamento ortodoxo grego, eu vou explicar aqui que uma coisa tem a ver com a outra. Foi um casamento civil na França entre o cidadão masculino da Grécia e uma cidadã francesa. Porém, naquele tempo, gente, a Grécia era um estado confessional. O estado confessional é aquele estado que tem religião oficial. E na legislação grega, só valeria se tivesse o casamento ortodoxo, porque a Grécia é um país católico ortodoxo. Para quem não sabe, a Igreja Católica Ortodoxa é muito parecida com a romana, porém, a maioria das igrejas ortodoxas não aceita autoridade papal, algumas sim, mas a grega não. Tá, mas eles têm santo, têm padre, os padres deles podem casar antes da ordenação, tem essa diferença, né? Os ortodoxos podem. E aí ficou valendo o seguinte: como o casal morava na França e casou na França, então o casamento seria válido pela questão da residência dos nubentes e pela questão do domicílio conjugal dos nubentes. Então, não ia invalidar simplesmente porque a legislação do cônjuge varão só reconhecia casamento religioso, porque naquele tempo a Grécia era o país, o Estado confessional, né, que é um Estado que tem religião oficial. Como o Brasil, até a época do Império, tinha religião oficial, a católica, né? A República é que criou o Estado laico. Vocês sabem disso, que o Brasil tinha isso. E eu vejo hoje muita gente aí contra o Estado laico, mas o Brasil hoje só tem muitas religiões, principalmente só pôde crescer as igrejas evangélicas devido ao Estado laico, porque antes todo mundo era católico compulsoriamente. Claro, tinha liberdade de culto no Brasil Império, isso é verdade, mas o Estado tinha uma religião, isso aí não é adequado. Pronto, pessoal, são esses os 3 casos clássicos. Em tese, Gessivaldo, está falando o quê? Em tese, o Brasil é um Estado laico? O problema é o seguinte, como eu estava dizendo, o grande número de igrejas pôde surgir no Brasil, pôde se desenvolver porque você tem um Estado laico. Se fosse na época do Brasil Império, tinha liberdade de culto, só que dentro de casa. Você não podia fazer nenhuma uma igreja. Sério, é verdade, você não podia fazer uma igreja, não. Só podia ter a liberdade de culto dentro de casa, porque a Igreja Católica era oficial. Então, esses movimentos que hoje querem que o Brasil deixe de ser um Estado laico, eles esquecem que eles só existem graças a essa laicidade, né? Então, eu sou a favor de respeitar todas as religiões, todas as igrejas. Eu sou católico, mas eu acho que a igreja boa é aquela que você se sente bem, né? Não tem certo, aquela que você se sente bem. Sim, Pedro Henrique, isso aí é uma questão de tradição, né? Sim, tem realmente. Uma igreja boa é aquela que você se sente bem e tem que respeitar a sua, dos outros, todo mundo. Bom, pessoal, e por fim, voltando aqui um pouquinho, deixa eu apresentar para vocês, vou falar de questões prévias. Questões prévias é aquelas coisas do direito, que o conceito é difícil, mas o exemplo é fácil. Questões prévias são situações que surgem em tese, após a qualificação, mas que devem ser resolvidas antes da solução do caso concreto. Pronto, uma questão prévia, que aqui eu vou falar para vocês, é a questão da validade de documentos obtidos no exterior. Você tem que resolver isso antes de concluir o processo. As referências são as mesmas, né? Que eu já tinha falado, esses 3 autores que estamos citando. Agora eu vou olhar no chat. Vou olhar aqui no chat.
Aí, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa do que eu disse, fiquem à vontade, eu estou olhando para o chat. Sim, eu falar sobre questões prévias, para a gente encerrar o ponto 3. Então, questão prévia é basicamente isso. Por exemplo, a questão de uma validade documental. Tem uma questão prévia que é óbvio, só que muita gente cai na besteira. Qualquer documento obtido no exterior, pode ser diploma, pode ser qualquer coisa. Mas o caso que eu vou citar é em relação a diplomas. Para ser validado no estrangeiro, tem que ser válido primeiro no país de origem. Isso parece óbvio, não parece? Vocês acreditam que tem jurista que cai na besteira em relação a isso? Deixa eu citar um exemplo. Há poucos anos atrás, estava na moda fazer doutorado na Argentina. Posso, Gessival, daqui a pouco, depois que eu falar dessa questão prévia de diplomas. Né? Sim, aí como eu estava falando aqui, há pouco tempo atrás estava na moda fazer doutorado na Argentina, quando o diploma de doutorado estava valendo grande coisa. Hoje eu terminei doutorado e diploma de doutorado já não está valendo mais grandes coisas, não. Né? Só porque eu vou dizer, eu sou doutor de verdade. Nem isso eu não faço questão, eu até detesto que me chamem de doutor. Né? O título que eu mais gosto que chama é de professor. Se a pessoa, o professor Emerson, pronto. Não gosto que me chamem de doutor, não, mesmo sendo de verdade, né? Mas, como eu estava falando, pessoal, estava na moda fazer doutorado na Argentina. Aí tinha uma universidade em Buenos Aires, claro, tem universidades na Argentina maravilhosas, que tem Tem que programas respeitar um doutor de verdade desse, viu? Tem que excelentes, respeitar. tem que respeitar, né? Tá certo. Então, inclusive, tinha o marido de uma amiga da minha esposa, tá falando, olha, parabéns, porque você é o único doutor de verdade que eu conheço. Né? Que, reparem, título de doutorado geralmente é assim, quem não tem de verdade faz questão de ser chamado, né? Então, sim, pessoal, mas... Professor, o senhor já viu que tem no Facebook um cara que ele fez um banner, aí ele colocou, eu sou doutor porque tenho doutorado. A família dele todinha segurando o banner. Ixi, não, vi não. Depois me marquem lá para ver isso. Sim, pessoal, mas como eu estava falando, estava na moda fazer doutorado na Argentina, né? Só que tem na Argentina universidades que são muito sérias, e eu vou citar a séria, só não vou citar a picareta, né? Por motivos óbvios. A Universidade de Buenos Aires, muito boa, a Universidade Católica Argentina, muito boa, a de Rosário também, muito boa, a do Rio Negro, que eu fiz até contato com o reitor, o pró-reitor lá, uma pessoa muito simpática. A Argentina é sempre assim, eu digo, um é muito simpático ou muito antipático, ele é dos muito simpáticos. Professor lá, né? Gente boa, finíssima. Aí, deixa eu dizer para vocês, tinha um doutorado lá na cidade de Buenos Aires, que era o seguinte, ele tinha um curso de férias para brasileiro, você ia estudar e você pagava os créditos nas férias, uma beleza, aí eu acabei nas férias, tomava um vinho, comia um churrasco, comia um doce de leite, um alfajor, que é muito bom, né? Tem lá na Argentina, e estudava lá nas férias. Só que o diploma que eles emitiam só valia no Brasil, não valia na própria Argentina. Só que a questão prévia de teoria da qualificação, ela determina o seguinte, um documento, isso é uma questão prévia, um documento para ser válido num país, em outro país, tem que ser válido no país de origem, entenderam? Porque isso se liga àquele princípio de que você não pode conceder mais direito do que o que você tem, entenderam? Isso é uma questão lógica do direito. Porque, por exemplo, esse doutorado lá não era autorizado pelo Ministério da Educação argentina, portanto, ele dizia que só valia para o Brasil. Porém, a Universidade Argentina não pode emitir um documento que é só válido no exterior. Para ele ser convalidado no exterior, ele precisa ser válido primeiro no país que emitiu, entendeu? Inclusive, teve professor de direito, não da nossa instituição, da outra que eu trabalhava, lá em Alagoas, eu trabalhei 10 anos em Alagoas, né, como professor também, e aí eu disse, olha, fulano, se você quer ir todas as férias para Buenos Aires, tomar um vinho, comer um churrasco, comer doce de leite e um alfajor, eu dou maior apoio. Agora, isso aqui pode ter certeza, você não vai conseguir reconhecer não, porque é uma questão prévia. Qualquer documento para ser do exterior tem que ser válido primeiro no país de origem, senão não vou conseguir validar no outro. E ninguém nunca nem conseguiu, entenderam?
Um detalhe sobre reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, que agora o processo no Brasil foi, e depois acho que a gente vai estudar isso no ponto 5, no começo da segunda unidade. O processo foi facilitado através do apostilamento, que agora diminuiu o trabalho. Vamos dizer que diminuiu 50% do trabalho para você reconhecer um diploma obtido no exterior. Não é automático, mas facilita. Inclusive, os cartórios podem fazer esse trabalho de apostilamento dos diplomas obtidos no exterior. E se vocês entrarem no site do CNJ, eu vou colocar aqui, eles informam, tem cartório aqui em Caruaru que faz, vários cartórios que fazem esse trabalho de apostilamento, né? Aí eles colocam em apenso, ali já colocam carimbo, não precisa carimbar em todos. E aí explica o procedimento para você fazer isso. Não só de diplomas, viu? Também de certidões, de nascimento, casamento, etc. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe lá na frente. Mas só para vocês saberem. Tá aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o site do CNJ, inclusive vocês podem verificar os cartórios, e tem aqui em Caruaru, que faz esse trabalho em relação à autenticação de documentos obtidos no exterior. Que antes era uma burocracia, você tinha que ir lá nos consulados, depois ir nos consulados agora só precisa carimbar lá na saída. Chega aqui, vai na apostila, vai no cartório e faz o apostilamento, entenderam? Dê uma olhadinha aí no chat que eu coloquei. Aí explica também um pouco. Que é a questão da apostila de Haia, né? Que é essa convenção de Haia que facilita. Pronto, deixa eu colocar mais informação. Convenção de Haia que facilita o reconhecimento de documentos obtidos no exterior. Então, o CNJ aí determinou que os cartórios fizessem esse trabalho no Brasil. Isso facilita muito e diminui o custo. Sim, pessoal, mas Gessivaldo pediu para falar sobre o testamento hológrafo. O testamento hológrafo é um testamento particular. Naquele caso que eu citei, era um cidadão dos Países Baixos, que ele morava na França. Na França era permitido o testamento hológrafo particular, igual ao nosso. O nosso, inclusive, veio do sistema francês, né? Mas, nesse tempo, nos Países Baixos, só se permitiu o público. Então, o que é que se decidiu? E aí, um detalhe bem importante para a questão de direito internacional privado, gente. Problemas de direito internacional privado, ações relativas a direito internacional privado, reparem que, às vezes, o juiz, numa determinada parte, pode aplicar o direito nacional e na outra o estrangeiro. Então, foi decidido pela justiça francesa o seguinte: o testamento particular só valeria em relação aos bens que estivessem na França. Os bens que estivessem nos Países Baixos, já que lá só aceitavam o público, só valeria a sucessão legítima. Então, iam seguir a sucessão legítima, de acordo com a lei holandesa. Aí eu presumo que o juiz francês fez essa reparação. Foi feito um inventário só, já que ele morava na França, só que o juiz francês aplicou a lei holandesa e seguindo a sucessão legítima para os bens situados na Holanda. Pronto. Mais alguma questão, gente, em relação ao ponto 3? Não, né? Tudo certo, né? Não, professor, pode seguir. Pronto, então a gente vai para o ponto 4, que é o último ponto. O último ponto da disciplina é o ponto 4. Aí, lembrando, na prova de vocês é uma questão de cada ponto. O ponto 4 a gente começa hoje e termina na próxima aula. Uma questão de cada ponto para vocês responderem duas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Ponto 4, elementos de conexão. O ponto 4, pessoal, é relativo a elementos de conexão. Tá? É o nosso ponto final da primeira unidade, é um ponto extremamente importante, e aí eu peço que vocês prestem atenção nesse ponto 4. Então, vamos lá. Conexão, vocês sabem, né? Significa ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum, etc. Essa conexão, do ponto de vista do direito internacional privado, ela faz a ligação entre o direito nacional e o direito estrangeiro. Elementos de conexão em relação ao direito internacional privado seria a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional, do julgador, que, como vocês já sabem, é teoria de qualificação. Reparem aí como os elementos de conexão se juntam às teorias de qualificação. Que é a lex fori, seja o direito estrangeiro, que nesse caso, do direito internacional privado, a gente chama a lex causae ou cause. Elementos de conexão são também denominados circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Bom, depende do autor, né? A maioria chama elementos de conexão, mas pode chamar de circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Em outros idiomas, né, também podem ser chamados puntos de conexão, em espanhol, point de rattachement, em francês, momento de colegamento, na língua italiana, points of contact e connecting factor, em inglês. Então, repare que nesses idiomas é mais ou menos a mesma terminologia, né, para elementos de conexão. E aí, gente, vem sempre aquela crítica que eu faço em relação aos cursinhos de concurso para direito internacional privado. O pessoal fica insistindo, olha, basta você estudar a LINDB que você sabe tudo de direito internacional privado. Não é assim, né? Até porque, por exemplo, reparem, na LINDB tem elementos de conexão, tem teoria de qualificação, mas não tem essas classificações. Não que fosse preciso ter, né? Não cabe à lei estabelecer conceito doutrinário. Tem leis que têm conceitos doutrinários, como o Código do Consumidor, que vocês sabem, né? Mas não é obrigatório. Então, por exemplo, se perguntar qual é o elemento de conexão presente na LINDB para capacidade de pessoa, a pessoa não sabe. E é pessoa. É pessoal. É pessoal. Você diz, olha, define o domicílio. Ah, é o domicílio. Não, é o elemento de conexão pessoal. O domicílio não é elemento de conexão pessoal. A norma de direito internacional privado, ela possui 3 partes. A primeira parte é o objeto de conexão, que é a matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta, né, direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas a fatos ou elementos e fatores sociais. Então, a primeira seria exatamente o objeto de conexão. Esse conceito é difícil, mas o exemplo é fácil. Tem muita coisa assim em direito internacional público e privado, e acho que no direito em geral, né? O exemplo é mais fácil do que o conceito. Então, gente, o objeto de conexão, por exemplo, ele pode ser uma área do direito que você está abordando. Pode ser direito de família, no caso do testamento hológrafo, que a gente citou há pouco, sucessões, em relação a direito a contratos, né, a parte de obrigações do direito internacional privado, que a gente vai ver na segunda unidade, e assim sucessivamente. Isso aí seria o objeto de conexão. Já o elemento de conexão é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável.
Esse elemento de conexão, ele tem várias categorias. Na prova de vocês, eu também vou colocar a legislação estrangeira, e vocês vão dizer qual é o elemento de conexão ali presente. Tem 3 que são os mais utilizados e que, francamente, na prova de vocês, eu vou colocar alguma questão, vai ser sobre algum desses 3, que seria, daqui a pouco a gente fala cada um deles, mas só citando rapidamente. O pessoal, o real e o voluntário. São esses os 3 mais utilizados. Pessoal, real ou voluntário. Consequência jurídica, né, que seria a aplicação do direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subentendida. Essa consequência jurídica tanto pode vir na forma de uma sentença, quanto qualquer outro ato válido do ponto de vista jurídico, tá? E não é só pelo judiciário, pode ser por qualquer órgão da administração pública, ou pode ser até numa relação contratual. Seja, por exemplo, quando fala que não escrito, seja numa relação de consumo internacional, e aí vai. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Então, em primeiro lugar, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão, adequado ao caso concreto. Ele faz essa primeira parte aí de qualificação, né? E indicando aí, nesse caso, o objeto de conexão. Por exemplo, isso aqui é relativo a direito civil, a direito de família, a sucessões, a contratos, a consumo. Também tem na área penal, viu? A gente cita muito essa questão mais possível, mas direito internacional privado também trabalha penal, principalmente em relação ao reconhecimento de sentenças penais emitidas no exterior. Segundo, o elemento de conexão indicará o direito, seja o lex fori ou o direito estrangeiro, né? A lex causae. E, por fim, a consequência jurídica, que vai ser a aplicação do direito indicado. Classes de elementos de conexão. Pronto, isso é o que interessa a vocês, além, a par daquilo que eu falei. O que eu cobro na prova é essa parte agora que eu vou falar. Né? O resto é mais para introduzir, enfim. Então, quais são as classes de elemento de conexão? Porque na prova de vocês eu vou colocar uma legislação estrangeira e vocês vão dizer qual é a classe trazida ali. Tem várias, né? Esse rol é exemplificativo, não é taxativo. E como eu estava dizendo, na prática, você usa 3, né? Mas os elementos pessoais, os elementos reais, os delituais ou penais, os voluntários, os normativos e outros. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Pessoais. Os pessoais dizem respeito a uma questão relativa à condição da pessoa. Os 2 elementos pessoais mais utilizados no mundo inteiro, como elemento de conexão, seria o domicílio da pessoa e a nacionalidade, que são condições relativas à pessoa. Sua nacionalidade, o domicílio, por exemplo, capacidade da pessoa, ou seja, se a pessoa é maior ou menor, se pode ser interditado ou não, geralmente é definido, no caso dos países do continente americano, pela lei do seu domicílio. Isso já vem no Código Bustamante, que é um tratado da década de 1920, e a maioria dos países do continente seguiu esse critério. Por exemplo, países como Brasil e Estados Unidos definem a capacidade da pessoa pela nacionalidade. Aliás, pela nacionalidade não, pelo domicílio. Não importa a nacionalidade. Isso era muito prático, principalmente naquela época, que a maioria dos países do continente americano, não só os Estados Unidos, eram países que recebiam muitos imigrantes. Então, às vezes, eram pessoas de países que já tinham sido extintos, como o Império Austro-Húngaro,
aí não era prático você olhar a capacidade da pessoa de acordo com a sua nacionalidade, mas sim de acordo com o país que a pessoa estava residindo naquele momento, o domicílio, né? Então, no continente americano, predomina o elemento de conexão pessoal por domicílio para definir a capacidade da pessoa. Já na Europa, até hoje, né, países como Itália, Alemanha, Suíça, França, acho que sim, sim. Não estou lembrado da França, não. Não vou mentir. Agora, esses três que eu citei, Alemanha, Suíça e Itália, seguem. O critério para o elemento de conexão para definir a capacidade é nacionalidade. E aí não importa o domicílio. Você é maior, incapaz, etc., de acordo com a sua nacionalidade. Agora, percebam, tanto nacionalidade quanto domicílio é o mesmo de classe de elemento de conexão pessoal. Reais. Elemento de conexão real, obviamente, é aquele que tem a ver com a propriedade. Então, por exemplo, a lei do lugar em que o imóvel está situado, que a maioria dos países adotam, né? E eu ainda estou pesquisando um país que não adota, e não acho. Então, todos os países, o elemento de conexão para reger imóveis é a lei da localização do imóvel. Então, é o elemento de conexão real. Delitual penal, aí tem a ver com o lugar, por exemplo, que foi cometido um ilícito. Ele é usado para reconhecimento de sentença penal, né? Isso aí é um assunto que a gente vai ver no ponto 5, na próxima unidade. Então, é o elemento de conexão pessoal. Aliás, pessoal não. É um elemento de conexão penal, né? Tem a ver com, por exemplo, o lugar que o domicílio foi cometido. Domicílio não, que o homicídio foi cometido, por exemplo. Voluntário, por sua vez, é aquele que permite a autonomia das partes. É muito usado em contratos quando há direito disponível, né? Por exemplo, contratos internacionais que têm direito disponível numa relação de direito empresarial, apesar da LINDB colocar como o lugar que o contrato foi assinado, mas hoje se predomina o elemento na jurisprudência e também na prática voluntário, porque as partes, reparem, as partes podem escolher, por exemplo, arbitragem, né? Então, geralmente contratos internacionais eles escolhem arbitragem. Então aí o que a LINDB coloca, não, então as partes escolhem. Normativos, pessoal, seria um elemento de conexão definido por interesse de ordem pública, tá? Quando a ordem pública estabelece. Isso aí é muito comum em questões tributárias, né? Que aí existe uma aplicação de uma regra do Estado cogente definindo aí um elemento de conexão. Então, é muito comum ver isso em questões mais de natureza tributária, etc. Então, é quando a ordem estatal impõe, principalmente questões relativas à administração pública, a tributos, aí entra o normativo. Outros, tem um que é bastante citado, que é da doutrina anglo-saxônica, do common law, que é the proper contract of law, que é quando o juiz analisa o contrato e vê, as partes não escolheram, né, qual é a norma aplicável do Estado que vai ser aplicada, e o juiz analisa e define a partir de uma avaliação que ele faz do país que aquele contrato tem uma conexão mais forte. É uma avaliação até muito subjetiva, mas é muito usada nos países do common law. Mas eu não consigo entender como é que funciona isso não. O juiz ele vai avaliar o contrato e vai verificar com qual ordenamento jurídico aquele contrato tem a ver. Mas também tem outros. Então, por quê? Porque o rol não é taxativo, é exemplificativo, né? Outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que na prova, basicamente, eu vou colocar um dos três. Aliás, eu já posso combinar, né? Eu coloco um dos três. Ou elemento pessoal, ou real, ou voluntário. Nada mais, nada menos do que isso. Vai ser um dos três, já deixa pré-combinado. Aí, claro, vocês precisam
e indicar qual é e justificar com base naquela legislação estrangeira que eu estou trazendo. Não venham falar do Brasil, do STF, do escambau, porque eu vou colocar a legislação estrangeira, né? Até para lembrar a vocês de que o direito internacional privado não é só LINDB, né? Aquela coisa que eu estou batendo aqui na tecla desde o começo da disciplina. Direito internacional privado, você, concretamente, você for mexer em causas de direito internacional privado, você tem que estudar o direito estrangeiro. As seguintes conexões, elas permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Há situações que vocês podem aplicar, que a gente pode vir aplicar normas jurídicas em vários países naquela situação. Por exemplo, quando é subsidiária, se você aplicou de um país, por algum motivo que o elemento de conexão indica, vai ter que usar o outro também. Alternativa, pode escolher um ou outro. Cumulativa, os dois ao mesmo tempo. Múltipla, mais de duas, né? Camarada, por exemplo, era um milionário que tinha imóveis em 10 países. Aí vai ser múltiplo. Claro, se for usado o inventário num país só, né? Mas nesse caso, pessoal, muitas vezes as pessoas preferem colocar o imóvel adquirido exterior o nome de empresa, tá? Porque Professor, aí... Oi. só para registrar que aquele material que você deixou para a gente ler não está registrando, o Moodle não está registrando, só para... Eu já tinha falado sobre isso, mas eu vou falar de novo agora, vou explicar direito como é isso, viu? Eu vou explicar. Pronto, deixa eu parar aqui na quarta, tem 8 slides, né? Pronto. Agora eu vou falar daqueles recados que eu falei no começo e que o colega aí perguntou pertinentemente. Mas a gente fala. Gente, o Moodle é o seguinte, deixa eu explicar para vocês em relação ao estudo dirigido. O estudo dirigido marca para mim, mas ele até marca para vocês. Tem uma forma que um aluno da manhã estava até falando hoje. Só que a maioria de vocês não consegue marcar. Inclusive, o próximo exercício que eu deixar de estudo dirigido, agora para o final do mês, eu vou colocar um botãozinho para vocês marcar como concluído. Mas para mim eu vejo. Por quê? Porque o Moodle ele registra qualquer acesso que você faça, e eu vou mostrar isso agora, para vocês verem. Certo? Então, basta você clicar ali que eu vejo. Outro detalhe, para você acessar as páginas, você precisa ter aberto a minha biblioteca da SES. Tá? Aí basta clicar ali que você já vê, já encaminha direto para aquelas páginas. Quem foi que estava perguntando agora? Era Alan. Foi Alan? Isso, fui eu, professor. Alan, eu vou lhe mostrar agora. Você já visualizou as páginas? Já visualizei. Pronto, eu posso mostrar o seu aqui? Pode sim. Pronto, eu vou mostrar. Agora, no próximo, os dois, eu não vou mexer nesses primeiros, porque é aquela coisa, eu também estou aprendendo a mexer nesse Moodle, né? Eu não vou mexer para não prejudicar quem já viu, porque corre o risco, sei lá, de apagar alguma coisa melhor, não se arriscar. Mas no próximo eu vou colocar um botãozinho, igual aquele botãozinho que tem, por exemplo, quando a gente baixa um programa da internet, aquela licença, sabe? Que aí o camarada coloca lá. Declaro que vi, abri e vi, né? Perfeito, professor. Mas eu vou fazer isso só nos próximos, porque para não prejudicar quem já fez, né? Corre o risco. É melhor não dar bobeira. Sim, mas eu vou mostrar agora para vocês, vou mostrar aqui o de Alan. Vamos ver aqui. Caso vocês não estejam vendo o Moodle, por favor, me avisem. Eu clico A. Alan Diego, né? Alan Diego. Cadê Alan Diego? Não. Só estou achando não. Professor, Alana, Alex.
Tá Diasgo, tá errado. Ah, Alan Coloca Diego, tá só. aqui. Ah, tá. Achei ela. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês agora. Aí eu venho aqui, todos os acessos. Aí vamos ver os estudos dirigidos. Pronto. No dia 10 de setembro, hoje, às 19h56, você olhou o estudo dirigido do ponto 2. Isso para mim é suficiente. Aí vamos ver os outros. No ponto 1 também, visualizou, tem o horário. 8 você já tinha visto antes, né? 8 de setembro também. Que reparem aqui, ó, 8 de setembro, às 13 horas e 8 minutos. Tem o IP, isso aqui para quem entende de informática é o IP, tá? É a máquina que a pessoa acessou, que o Alan acessou. Ele também, olha. Então, o status da submissão foi visualizado. Esse estudo dirigido, você não precisa responder nada, basta você visualizar. E aí tem tarefa visualizada, ele está pronto. Agora, eu vou criar um mecanismo de dar um retorno para vocês. Aí, nos próximos, né? Nos próximos eu vou fazer isso, mas basta vocês visualizarem, cliquem. E como vocês podem perceber, o Moodle, ele puxa um relatório de tudo que você visualizou. Então, tem aqui, no Dialão, o questionário que ele visualizou, tentou responder. Tudo que ele tem, você faz. Inclusive, menciona até o IP da máquina que você usou para acessar. Inclusive, é por isso que a instituição está fazendo tanta questão que a gente use, mesmo que os alunos e muitos professores reclamem que o Moodle não é tão fácil de usar como o Classroom, entenderam? Mas registra, assim. Registra para mim, né? Eu vejo. Eu vou olhar de todos. Se olharam, se não olharam. Tá certo? Pronto, gente. Mais alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso? Ver? Vocês entenderam, né? Como é. Perfeito. Perfeito, gente. Vocês entenderam, vocês viram o que eu vejo, né? Que eu tenho, aliás, eu consigo ver qualquer acesso que vocês fizerem sobre o Moodle em relação à disciplina, inclusive definir até de onde vocês acessaram. Porque pelo IP você. Posso, Ivo? Eu vou olhar o seu para mostrar, tá? Deixa eu olhar o de Ivo. Ívila, tá aqui, Ívila. Pronto, dia 7 de setembro você viu do ponto 2, estudo dirigido. 7 de setembro viu do 1, já tinha visualizado antes, né? 4 de setembro, voltou a visualizar novamente. Pronto, tem registro seu do dia 4 de setembro e do dia 7 de setembro, que você visualizou, viu, Ívila? Você já tinha visualizado antes. Por nada. Outra coisa, reparem o nível de detalhamento que esse programa traz em relação ao acesso, né? Tanto o horário que você acessa, o IP da máquina que você acessou, né? O fórum, por exemplo, o Ivila olhou o fórum, o questionário que foi feito aqui. Pronto, mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem mais alguém?
Aí vale aquela dica, olha, em relação não só à minha disciplina, mas a todas no Moodle, é bom vocês fuçarem em tudo, viu? Porque registra. Então diz, você não visualizou tal coisa, ou não. Então visualizem tudo, gente. Pronto, mais alguém tem alguma coisa para perguntar, alguma dúvida para tirar? Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, já encerro o nosso encontro de hoje. Aproveitem para terminar de olhar esse estudo dirigido, que acho que o prazo vai até hoje, né? Avisem aos colegas também, viu? Para que visualizem o estudo dirigido. Na próxima aula, a gente pode visualizar, seja no comecinho da aula ou no final, a gente dá aquela visualizada para quem quer olhar se está tudo certinho, tá? Então, boa noite, daqui a pouco eu vou para a turma 2. Né? Agora, boa noite, gente, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês e a paciência também. Valeu, professor. Abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até a próxima. Bom final de semana para vocês, todos vocês. Então, façam aí as atividades.